sensação de ocupar o espaço público, eu acho que para boa parte dos paulistas, não é uma coisa dada, assim, sabe? Para mim não foi uma experiência que eu sempre imaginei, sempre tive e ocupei o espaço e senti o espaço como meu, né? Eu acho que é uma cidade que está muito acostumada já a uma percepção dela ser mais cerceada, do espaço público como um espaço de ninguém, né? Não como um espaço de todos. É uma experiência muito privatizada e tudo mais. Então, para mim, toda vez que eu tive alguma conquista nessa percepção do espaço público, foi um sentimento de descoberta, né? De encantamento, de saber que eu posso usar aquela rua, que eu posso usar aquela praça, que a gente pode fazer coisas. No Parque Minhocão, a experiência da ocupação urbana, há 10 anos atrás, ela se deu de uma forma onde a cidade realmente ela foi ocupada com respeito, com segurança, com diversidade. Foi a primeira vez que a cidade viu realmente festas de rua relevantes, espaços antes não utilizados sendo ocupados, e acho que deu uma sensação de pertencer a esse lugar, pertencer a essa cidade. Foi quase uma brecha de resistência. O tempo todo, quando a gente fala em espaço público, a gente está falando de resistência. Parece que teve uma brecha onde o espaço público foi realmente aproveitado. Bom, eu trabalhei muito tempo na Secretaria da Cultura, mas eu sou da rua, então era um pouco natural, enquanto eu estava na Secretaria da Cultura, apoiar esse movimento. Então, na verdade, existia também um interesse da Secretaria em apoiar quem estava fazendo ações na rua. Então, a gente tem aí, de 2013 para frente, um boom de coletivos na rua. A gente tinha festa aí todo final de semana, às vezes mais de uma. Teve um momento aí da nossa história recente de que o nosso problema era não fazer coisas ao mesmo tempo. Tipo, vamos tentar fazer uma agenda de coletivos para que as pessoas não façam coisas no mesmo dia ou no mesmo horário, enfim. E o legal é que assim, os cidadãos eles começaram a ressignificar as ruas, né? Tanto com os eventos, que muitos deles tinham um cunho ali social, político, engajamento, faziam questionamentos, instigam o cidadão a refletir sobre a condição dele mesmo como cidadão na cidade, qual que é o papel que ele tem. Chama atenção para o deslocamento também, né? A pessoa quando ela se desloca pela cidade para bairros que ela não costumava se deslocar, e agora a gente está falando do centro, né? Quando a gente começa a trazer pessoas para o centro que não frequentavam, mas começam a vir para esses eventos, a pessoa repara como é que demora para chegar, como que é a estrutura, né? Começa a refletir sobre essas coisas que muitas vezes ela não percebe porque ela não vive. A valorização da arquitetura também é uma coisa que é muito importante desse movimento, uma peça-chave desse movimento, onde o cidadão começa a olhar mais para a cidade. Porque São Paulo é uma cidade muito de passagem, né? As pessoas estão no transporte público, estão no carro, estão no metrô, sempre indo para algum lugar fazer alguma coisa. Então a gente acaba vendo as coisas meio que da janela do transporte, né? E aí quando a gente para, se desloca, chega num local que fica próximo a uma construção histórica, que tem uma arquitetura diferente, né, de outros bairros, também remete o cidadão a pensar na história da cidade, né? Quem construiu esse prédio, por que ele foi construído, em que época que ele foi construído. Eu vejo de uma forma muito positiva a ocupação das ruas pelos eventos. Teve um momento aí que a cidade ferveu e era na rua. E eu acho que a importância da rua, você não escolhe quem tá na sua festa. Você realmente tem uma diversidade. Porque o centro de São Paulo, apesar de ser o centro, ele é um encontro de todas as periferias da cidade. A gente tem aqui todo tipo de gente. A gente tem desde da pessoa que mora nos Jardins, mas a gente também tem o cara que... Tipo, o motoboy que trabalha aqui no centro, tem o cara que trabalha na bolsa, tem todo mundo que trabalha no poder público. Então existia bastante essa efervescência. No centro é um lugar onde todo mundo se encontra. A coisa da ocupação foi muito bacana porque
A gente foi montar a Free Beats, era cedo, devia ser umas 11 da manhã, e tinha um casal dormindo embaixo da ponte, onde a gente ia fazer a festa, né? E o Mauro, com toda a humildade do mundo, ele chegou junto deles e falou, ele até me explicou antes, falou, olha, a gente vai tocar, a gente vai fazer uma festa na casa dos caras. Realmente, né, eles moram, são moradores de rua. A gente ia fazer uma festa onde eles estavam. Então ele falou, vamos pedir permissão. Foi muito bacana isso, a humildade. E esse casal, inclusive, passou a festa inteira com a gente. Depois ganhou um monte de sorvete. A gente estava com uma promoção de sorvete. Então a intimidade de ocupação do centro, assim, eu devo muito ao Mauro e à Free Beats. O conhecimento do centro, o verdadeiro centro mesmo, o centro hardcore, eu realmente conheci graças ao Mauro. Muita gente fala, né, poxa, a experiência da pandemia que comprometeu bastante a questão do espaço público, mas na verdade eu acho que a cidade de São Paulo vive uma pandemia, que é uma pandemia do poder realmente do mercado e de como é ocupado do ponto de vista financeiro o espaço público, que eu acho que compromete muito mais a possibilidade do que a cidade pode ser do que a própria pandemia propriamente dita. O que adianta você vender um prédio na Augusta que fale da Augusta como uma cena, né, cultural interessante, se o prédio ele é construído de um jeito que você coloca aquele muro na rua, você não tem uma fachada ativa, você não consegue permanecer que ainda existam lá bares, espaços culturais e tudo mais, e então você vende uma cena que você elimina ela no momento em que é vendido. Então assim, eu não consigo nem entender isso do ponto de vista mercadológico. Para mim é um pensamento tão imediatista, tão tacanho, que mesmo do ponto de vista financeiro eu acho um equívoco. E a gente viu essa cena, esse poderio dessa especulação, já muito antes da pandemia, comprometer o quanto esse começo da experiência de revitalização da ideia de um espaço público como coletivo acontecer. Então a gente viu um crescimento significativo em alguns anos, que em poucos anos muitas dessas experiências já não conseguiram ir para frente, por falta de iniciativa, por falta de diálogo com o poder público, entre outras coisas. Em 2018, 2019, eu diria que já não estava super acontecendo, a crise econômica estava evidente já. Então, a gente tinha muitas famílias em situação de rua, a questão da criminalidade também, ela estava acontecendo. Então, eu acho que, de certo modo, a rua não tem como fingir. A rua é muito verdadeira. Não tem como fingir, não tem como, de jeito nenhum, você inventar uma realidade paralela, assim. Não tem como. Isso que é uma coisa que eu sempre falo pra quem quer fazer coisa na rua, marca, essas coisas do tipo, você quer fazer uma festa de rua ou você quer fazer uma festa na rua? Porque muitas vezes existe essa lógica de estar na rua fingindo que não tá na rua. Então você vai lá e cerca tudo, bota com segurança na porta, escolhe quem entra e quem sai. E aí, sei lá, você tá ao ar livre, você podia estar em outro lugar, você podia estar num lugar, num rooftop, entendeu? Então, eu acho que em 2019, antes da pré-pandemia, a coisa já não estava muito acontecendo, exceto o carnaval, que estava bombando. A virada estava retomando um pouco, porque teve também um momento de que a virada foi, de certo modo, descredibilizada um pouco pela sociedade, até por causa dessa questão da criminalidade e tudo mais, e também tinha uma coisa também, governo federal, um certo preconceito em relação à cultura, à Rouanet, enfim, o clima já estava um pouco hostil.
hora que entrou o Bolsonaro já entrou mal. Entrou mal para mim o carnaval, entende? Eu comecei a questionar várias coisas que eu não questionava. O assunto, para cada um, tem um peso e um impacto. Para mim, teve um impacto muito forte na questão do espaço público. Porque, por exemplo, faz 5 anos que a gente pede para colocar simplesmente uma escada no Minhocão para deixar claro que, já é usado para as pessoas, então vamos requalificar para as pessoas. A escada virou banheiro público. E é muito sério isso, porque eu sou dos meus amigos o mais otimista, mas agora eu sou um otimista realista. Diante dos fatos, será mesmo que sem interesse público e só com a vontade artística da ocupação do espaço para requalificá-lo, será que isso basta? Eu não sei se nesse momento do nosso planeta ou no momento do nosso país. E é bem assim, para quem trabalha com cultura, com arte, tem um lado desestimulante, mas ao mesmo tempo tem um lado que a resistência é mais forte. A tua arte se torna mais forte, as suas palavras têm mais peso. Então também acho que as pessoas não estão mais tão de bobeira. Conversando com coletivos que faziam festas nessa época, eu sei que estava mais difícil sair o alvará. Já vinha numa crescente assim de ter uma dificuldade cada vez maior para conseguir autorização para fazer as coisas no centro, em outros bairros também. Mas o movimento já estava forte, ainda tinha bastante coisa rolando. Eu lembro até que teve uma movimentação até de eventos privados, né? Que começaram a fazer eventos na rua e iniciativa de marcas também. Eu acho que vivia meio que um momento o auge da popularização desse movimento, né? Onde as marcas começaram a vir, as empresas, empresários também, começaram a fazer coisas na rua também. E é legal a gente observar como isso se espalhou também pelo Brasil, né? Foi para outras cidades. Já aconteciam em algumas cidades, é claro, mas com o crescimento dos eventos aqui na cidade de São Paulo, eu acho que impulsionou o surgimento de vários outros movimentos em várias outras cidades também. Quando você começa a praticar mais, começa a ter mais gente gostando, conhecendo, naturalmente todas as cidades vão ganhando com isso, vão crescendo. Pré-pandemia, a cena de rua, para mim, pelo menos, não parecia tão forte como era em 2015, 2016, aquela coisa... Era Caps Lock, era Free Beats, era Voodoo Hop, a gente, mesmo o SP na rua, né, a gente tinha muito isso. E mais pro final, em 2018, 2019, a cena pareceu mais reduzida. As liberações, eu acho que não eram tão fáceis. A gente foi assim, eu acho, para mim, pelo menos, o que eu senti, eu acho que 2016 e 2017 foi um momento muito, muito bacana para a festa de rua. Eu sinto que as oportunidades para conseguir viabilizar as experiências do espaço público, eles têm que partir muito da boa vontade de todas as forças da sociedade, né? Da sociedade civil como alguém que é aberto a entender que o espaço público é de todos e que não é só a extensão do seu quintal privado, né? Então que não olhe a diversidade de tipos de públicos, de classes, de corpos, no espaço como uma coisa necessariamente ameaçadora, muito pelo contrário, mas como uma coisa que mostra a riqueza, né, cultural e a experiência que a cidade tem, a boa vontade do poder público de, às vezes, quase que só não atrapalhar, sabe? Só deixar acontecer, desburocratizar, deixar a experiência mais tranquila. E o poder privado conseguindo entender como que ele pode ajudar a investir de uma forma positiva. Então, ao invés dele tentar fazer o evento, que é o evento dominado por ele ajudar a incentivar as boas práticas, ele ajudar a apoiar quem está fazendo coisa legal, né? Só que essa dificuldade que muitas vezes o poder privado tem de não assumir um protagonismo, só que um protagonismo que é artificial.
Porque quem faz a cidade acontecer é o cidadão da cidade, né? Ninguém quer morar na praça da marca tal. As pessoas querem fazer uma praça interessante e se a marca apoiar, eu acho que isso é um valor positivo. Eu acho assim, a coisa da festa de rua, principalmente a Free Beats, ele cria uma democratização do espaço público. Então essa convivência, entendeu? A possibilidade de transformar o centro, há 10 anos atrás, era as pessoas tinham medo de andar, têm medo ainda de andar, e com as festas de rua, aquele domingo, às 8 horas da noite, por um lugar que você não passaria no centro, quando tem uma festa de rua, você cria um movimento, você tá... Então eu acho que essa democratização do espaço de rua via festa ou via até qualquer manifestação artística na rua, eu acho que é muito importante para São Paulo. E eu acho que talvez a pandemia, que cerceou completamente essa experiência, talvez seja uma oportunidade riquíssima das pessoas perceberem o quão falta faz esse lugar que as pessoas tão pouco valorizam, né? Que é tão pouco incentivado e tão pouco investido. De repente, quando as pessoas se veem como isso, as pessoas ficam tão desesperadas que o valor de alugar uma casa com um quintalzinho de nada explode. Porque aí você percebe que, que aquela praça ali é o contato com a natureza que você tem, é o contato com a experiência aberta, né, entre outras coisas, ou mesmo com a possibilidade da interação social que você não tem quando você fica fechado dentro de casa. Então, na verdade, a pandemia para mim talvez seja uma oportunidade, porque eu já não estava otimista antes, entendeu? Então, talvez ela dê uma perspectiva para as pessoas da real dimensão que é essa experiência da gente viver a cidade coletivamente. Nós somos os ativadores, nós somos produtores culturais, nós temos a vontade de fazer, nós queremos fazer, nós temos potencial de fazer. São Paulo tem muito artista bom, tem muitos produtores bons e a gente quer ocupar o espaço público, a gente quer fazer a nossa arte ser vista para todas as pessoas. E o mais legal é que as pessoas de São Paulo começaram a entender isso e começaram a se sentir pertencidas à cidade. Eles começaram a desfrutar muito mais da cidade, né? A entender que aquilo era dele, né? Aquela praça que estava abandonada, um dia que ele nem olhava para aquilo. E São Paulo tem uma das arquiteturas mais lindas do mundo, porém não era vista. A gente ia lá, fazia o negócio acontecer, e as pessoas falavam, que legal, nossa, isso aqui, não sei o que, tal. Morador de rua, a gente articula muito com moradores de rua, catadores de lata. Eles também começam a ver aquele ambiente de uma forma diferente. Porque ao mesmo tempo que o hipster, ou clubber, ou qualquer tribo, a gente reúne várias tribos. E essas tribos, elas vinham e estavam dançando do lado do morador de rua. Para ele isso era o acontecimento da vida dele. Isso é muito importante para ele. E aí há uma troca, né? E nessa troca, ele começa a perceber que aquele espaço dele, ninguém dava bola para isso aqui, agora, vocês estão dando bola, então isso aqui realmente, né, é legal. Então é sobre isso. E aí eu vi na pandemia, e é isso que fica claro, né? Eu estou falando de um lugar que eu conheço há 20 anos, que eu vi a ressignificação dele feita pelo uso das pessoas e de repente, durante a pandemia, fecha-se absolutamente para as pessoas e permanece aberto para os carros. Então, para os moradores foi assim um golpe, né? Parecia que tinham tirado e tiraram
o único lugar, né, democrático aqui do centro onde as pessoas podem estar foi fechado. Então eu vi, primeiro, que os aparelhos culturais começaram a se desligar, tudo fechou. Eu vi todos os meus amigos artistas saindo da cidade, voltando para suas cidades. Foi um momento também de ver um futuro que a gente imaginava só no livro do Saramago. Tem o Ensaio sobre a Cegueira, e o filme, eles fizeram uma cena no Minhocão. E era vazio, tinha um carro capotado, tinha lixo. De repente eu vi o centro de São Paulo se tornar isso. Moradores de rua, de 25 mil foi para 37 mil moradores de rua. A Cracolândia estourou. Existe, né, em toda a região que a gente geralmente ocupava com manifestações artísticas, com festas, de repente virou uma terra de ninguém, carros sendo queimados. É muito difícil também você lidar, mais do que com uma pandemia, com um problema social do seu país que sempre existiu e que numa pandemia se tornou abissal. Né? Se você pensar que a Marechal Deodoro já tiveram várias festas, já tiveram várias feiras. Hoje, já há 6 meses, moram umas 30 famílias dentro de barracas. O setor meio que entendeu a fragilidade dele, que, hoje tem várias festas, amanhã pode não ter nenhuma festa, e o que eu vou fazer da minha vida? Então, acho que todos os artistas, todos os produtores, o que eu vou fazer da minha vida se nunca mais essa doença acabar, se a gente nunca tiver vacina? O que vai ser daqui pra frente? Então, eu acho que teve um misto de, caraca, eu tenho que cuidar do meu, com eu preciso sim ajudar o meu entorno. Então a gente fez ações de arrecadação, através de recompensa, através da benfeitoria. Fizemos uma ação, na verdade, onde a gente vendeu alguns itens da festa, de portfólio e arquivos e tal, até coisas minhas e de outros artistas. O Stroca, ele cedeu um pack de samples e as pessoas contribuíram, e a gente distribuiu esse dinheiro para... a gente nivelou de acordo com, por exemplo, o primeiro a receber era sempre quem ganhava menos, então alguns promoters receberam também, mas foi uma ação direcionada para essa galera que a gente enxergou que teria muito menos poder de arrecadação do que nós artistas, né? Ou eu mesmo que estou, né, levando a marca desde que ela cresceu. Então a ideia era usar a nossa exposição como marca, como festa, para trazer para as pessoas do staff que estão numa condição mais vulnerável uma oportunidade de renda ali naquele evento. Qualquer coletivo que tinha como base da atuação o encontro, né, o encontro no espaço público, se viu completamente de mãos atadas, né? O que poderia ser feito nesse sentido? Houveram várias tentativas, né? Como é que você consegue virtualizar essa experiência? Eu acho muito rico, acho que muita coisa a gente descobriu também, né? Nem sempre a gente tem que se deslocar até um lugar para a gente se encontrar. Então acho que existe um movimento muito rico também, esse movimento expandido, né, de coisas que, tantos eventos que só aconteciam em São Paulo. Eu participei de alguns eventos que eu participei do mesmo em 2019, fisicamente, em 2020, virtualmente. E o evento de 2020 virtual tinha um público muito maior, porque as pessoas de outros estados, né, que são muitas vezes carentes, né, de eventos culturais que são muito concentrados na cidade de São Paulo, tiveram a oportunidade de conseguir interagir e participar desses projetos. Eu acho que a gente tem que conseguir refletir bastante sobre esse processo híbrido, no qual claramente fez muita falta o espaço físico, mas também pensar que a existência desse espaço físico
ela não é rivalizada pelo espaço virtual, muito pelo contrário. A gente tem que pensar que essas realidades elas coexistem, né, numa realidade mista, onde o produto, o espaço, ele também pode existir para quem não está lá podendo viver a experiência fisicamente. Esse valor coletivo, ele foi valorizado pela ausência dele, né? As pessoas que não sabiam da importância, não tinham essa noção de como era a vida solitária de fato, elas começaram a sentir falta. Eu vejo dois caminhos, assim, ou as pessoas vão gostar muito de viverem separadas uma das outras e não ocuparem os mesmos lugares, ou elas vão falar, a gente tem que estar junto, a gente tem que fazer as coisas juntos, sabe? Essa coisa do isolamento pra gente foi muito forte, né? Eu tenho a sorte de ter minha esposa aqui, então a gente ficou junto aqui em casa, mas foi o fim, né? Pra gente foi um fim de um período bacana. A gente estava vivendo a coisa da festa de rua, ou até a vida normal, né? E essa coisa, ela mudou. Eu acho que ela trouxe uma mudança que não vai sair daqui tão cedo. Uma mudança de comportamento, do jeito da gente enfrentar as festas. Eu não sei o que vai, como é que a gente vai continuar daqui para frente, mas eu realmente espero que de alguma forma volte ao normal. Eu acredito que normal como a gente conheceu, esse a gente está marcado pela pandemia. Eu acho que a gente é uma geração que enfrentou isso. Espero que as pessoas tenham aprendido alguma coisa, né, com essa história toda. Acho difícil ser otimista quanto a isso, mas existe sempre uma esperança de uma evolução a partir do momento que a gente começa a se encontrar e conversar e ver realmente quais são os desdobramentos da pandemia, para a gente psicologicamente falando e como coletivo também, como sociedade. Eu acho que a vida social foi muito afetada. A consciência coletiva, eu tenho esperança de que ela foi potencializada, porque é um drama muito grande que muita gente passou junto, inclusive em nível mundial, né? Uma experiência muito totalitária e que todo mundo de alguma forma esteve no mesmo barco. Não estou ignorando aqui as diferenças de igualdade, o fato de que, sem dúvida, existem públicos que foram mais contaminados, inclusive, mas no geral foi um medo que todo mundo viveu, foi uma situação, então eu acho que isso dá um sentido de coletividade significativa. As soluções, as únicas que funcionaram foram as coletivas, que foi o isolamento social, que foi uma campanha de vacina coletiva. Nada de como que as pessoas iam ganhar dinheiro. Eu fui muito pessimista durante esse período. Eu evitei muito falar sobre esse assunto publicamente e fazer pesquisa de tendência em relação a isso e qualquer projeto relacionado a isso, porque a gente não tinha informação sobre a doença. Eu fiquei durante a pandemia muito mais ligada na ciência do que até nas artes, porque como é que você pensa sobre qual é a alternativa financeira se você não sabe quanto tempo vai durar, nem minimamente. A gente chegou, tudo bem, tiveram vários momentos da pandemia, teve um momento que a gente não podia fazer nada e não sabia de nada, depois a gente tinha um momento que talvez fosse ter uma vacina, porque a gente teve um momento que nem isso a gente tinha de informação. As informações foram se encaixando, mas assim, durante o grosso da pandemia mesmo, de 2020, a galera foi assim, eu vou fazer de tudo. Eu sei a galera que foi fazer entrega, não sei quem que foi, sabe, mudou de ramo completamente. Teve gente que enriqueceu até porque saiu completamente desse ramo de festa ou de artes e foi fazer uma outra coisa. Teve gente que se descobriu. Enfim, tiveram casos de sucesso, mas a maioria foi de terror. Então, ao contrário das outras pessoas que ficaram tentando pensar o que era uma alternativa financeira, eu
sei lá, eu não tive nem coragem de falar sobre isso. É assim, do tipo, cara, faz o que der pra fazer. Eu fiquei bem preocupado e eu realmente, durante a quarentena, eu não visualizava uma possibilidade de saída, né? Aí começaram as lives, eu participei de algumas. O que foi uma saída foi de alguma forma, uma forma de continuar, né, a tocar, a ver as pessoas, mas realmente o live, o ao vivo, as pessoas, o contato coletivo, todo mundo junto dançando, a coisa isso deu muita saudade. Eu esperava muita ajuda do governo, mas foi pouca, chegou tarde. Inclusive esse ano ainda nenhum edital saiu ainda. Nós estamos entrando em novembro daqui a pouco e ninguém recebeu nada. Patrocínios, né, ajudariam bastante também durante a pandemia. Acho que são as únicas formas que a gente tem, né? Eu comecei a dar aula, por exemplo, né? Estou com vários alunos e alunas e estou dando aula, consultorias também, fazendo mentoria do Salata, vou fazer para o Arung também. Então, meu caminho foi meio por aí. Faço umas jaquetas, às vezes eu vendo também, faço por encomenda, que eu customizo as jaquetas. Mas eu fiz outros trampos também, fiz várias coisas diferentes. Trabalhei de modelo e entre outras coisas. A gente no Instituto chegou a fazer uma iniciativa bem interessante, que chamava Brincando de Confiança, onde a gente fez um jogo, um tabuleiro, que era uma ideia de um espaço na cidade, e usando inclusive tecnologia e tudo, que garantia que as pessoas conseguissem brincar de uma forma que mantivesse o isolamento. Até uma forma de ir trazendo a confiança de novo, né, para você começar a voltar a ocupar, e uma experiência lúdica que vai criando pra gente esse treinamento de novas experiências, né? Eu me impressiono com a capacidade de adaptação do ser humano. Eu acho incrível ver como muitas pessoas entenderam dinâmicas diferentes sem deixar, né, aos poucos, de ocupar a rua, mas sempre com essa atenção de como que você faz, como as distâncias acontecem, a questão da máscara. A gente de repente normalizou uma cena que quando a gente via uma pessoa com a máscara, a gente levava um baita de um susto. Eu acho que tem experiências de higiene que a gente ganha, né? Experiência de você poder... Eu vou usar máscara agora, sempre que tiver uma gripe, sem o menor pudor, que eu acho que faz sentido, né? Não disseminar um vírus, pra quê? Ou álcool gel, né? Lavar mais a mão, descontaminar. Muita gente começou a fazer uma coisa que eu acho super recomendável, tirar o sapato antes de entrar dentro de casa. E aí a gente vê esse espaço público que se forma com algumas percepções de autocuidado que são interessantes. Uma coisa que aconteceu que eu percebi, as minhas 2 frases que eu escrevi no Minhocão foi no janeiro, antes da pandemia. Durante a pandemia, aquilo tomou uma proporção tão grande, ela reverberou de uma outra maneira, e aí é muito estranho também, né? Quando você percebe que a ocupação do espaço público, ela pode ser visual. Você não precisa estar presente na rua para estar presente na rua. E eu achei bom saber que abriu-se um portal de diálogo. Eu recebo centenas de mensagens por conta dessas frases em todo esse momento de pandemia. E para mim, a rua, ela é sobre isso. Você não sabe o quão reverbera positivamente na vida dos outros e causam esses pequenos, grandes ruídos. E percebi muito, né, durante a pandemia, que se falou muito sobre as janelas e as varandas como extensão do espaço público. Nos 3 primeiros meses de pandemia, todo mundo se encontrava nas varandas às 8 horas da noite para bater panela. As comemorações, né, de datas de jogos eram feitas pelas janelas, as pessoas se falavam pelas janelas. E aí entrou um outro lado da parte de arte e cultura,
que chegou num lugar, né? Os artistas já fazem isso, eles já usam os muros, eles já usam os murais, eles já usam as empenas. Na pandemia, é o único jeito de você exibir. Você exibe tanto para os moradores, quanto depois isso vira um filme. E você sabe que está acontecendo alguma coisa na sua cidade. E aí entra toda a questão da ocupação do espaço público. Saem museus e galerias, entra o espaço público de novo. É como se dissesse, olha como é importante essa ocupação. Tanto é que agora aos domingos no Parque Minhocão, ele é muito cheio, porque as pessoas entenderam que não quero mais ir para o shopping, eu não quero ir mais para... As pessoas vão para a rua. Então tem também esse ciclo que eu não sei aonde vai dar, mas eu acredito que seja para um lugar melhor do que o que a gente está. Existem várias maneiras de ressignificar um espaço. Ele não necessariamente precisa ter pessoas, né? A gente aprendeu muito nessa pandemia. Nós, produtores, a gente aprendeu muito a fazer streaming, né? A nossa vida virou online, né? Então, a gente não precisa fazer um evento aglomerando pessoas. O projeto Falando Pelas Paredes surgiu dessa vontade de falar com as pessoas que estavam trabalhando, com as pessoas que não podiam ficar de quarentena, né? Os motoboys, o pessoal da saúde, o pessoal da limpeza de São Paulo. Então, quando começou a quarentena, eu e minha mulher, a gente preso aqui, a gente fazia muita manifestação política via projeção na nossa parede em frente, né? Que aqui é uma reprodução do que a gente faz aqui na frente. Eu pegava frase, inspiração, ouvia alguém falando, lia alguma coisa, roubava mesmo de alguém, porque era muito mais sobre o contexto do que sobre a frase em si. O Zanella aplicava alguma imagem que ele já tinha ou adaptava outra. A gente teve alguns momentos engraçados, tipo alguma bobagem do Bolsonaro lá, a gente soltou uma receita de bolo, de laranja, claro. No dia da reunião, em abril, daquela reunião maldita, a gente soltou uma boiada. Então a gente sempre dava um jeito de se comunicar com o que estava acontecendo no dia, no momento que a gente estava passando. E aí essa coisa foi mudando para mensagens mais animadoras, tentar sempre frases mais divertidas, uma coisa mais leve, até para quem estava em volta, para quem os vizinhos, né? Foram 180 noites projetando até os trabalhos voltarem. A gente não conseguiu mais dar conta de realmente manter toda a noite. E até as pessoas também foram perdendo interesse, porque o legal do projeto, eu acho que foi essa coisa trágica de ninguém poder sair de casa e não ter... E virou uma forma de comunicação com o mundo exterior, geral, assim, e de sentimento. Não era oi gente, tudo bem? Era uma coisa de... Sei lá, a gente sentiu o que estava acontecendo no dia e soltava uma frase que, por algum motivo, dava uma ressonância no que as pessoas também estavam sentindo. E foi bacana, porque a gente foi totalmente despretensioso, foi uma coisa, não foi planejado, e a gente conquistou muitos amigos, conquistamos muita gente, como gente que a gente não... que surgiu, vizinho, tipo um vizinho que morava aqui, não morava aqui há 3 anos, ele viu via Instagram, falou até que enfim descobri quem é que projetava na parede e tal. Foi muito gostoso a resposta das pessoas, eu recebia mensagens tipo, gente querendo saber, qual é a frase de hoje, eu fico esperando durante o dia para saber o que vocês vão projetar. Então isso foi muito gostoso, foi um carinho no coração, foi um jeito... mais suportável. A quarentena não foi tão terrível pra gente por essa comunicação e por essa... Foi um momento gostoso mesmo. A Freeland nada mais é do que essa ressignificação que a gente quer.
um espaço livre, um espaço inclusivo, um espaço onde todos podem participar e usufruir da cultura livre, de graça, sem barreiras. Eu acho que, antes de mais nada, é importante eu dizer que a gente deveria estar no espaço público, tá? A gente deveria estar na praça, a gente deveria estar lá no Largo do Anhangabaú, a gente deveria estar no Largo Café, no centro de São Paulo, onde a gente sempre teve. Só que a gente não conseguiu estar lá, por N motivos. Então a gente escolheu esse espaço principalmente pela sinergia que ele traz com a Free Beats e também com essa proposta da Freeland. É um espaço privado, porém público, né? Todo mundo tem acesso hoje aqui para entrar nesse evento. E é um espaço onde tem muitos artistas colaborando, né? Muitas coisas sendo feitas, não só na Freeland, mas como o espaço físico em si, ele já propõe muitas coisas dessas. Então tem collab, coworking, né? Tem vários profissionais trabalhando aqui, ressignificando esse espaço a cada dia, e a gente veio para agregar ainda mais. Hoje na Freeland, a gente está trazendo alguns legados para cá, fazendo live painting, né? Modificando o espaço de alguma maneira artística. Temos plantio também, o pessoal da agrofloresta, né? Tá trazendo uma horta urbana para cá. Esse trabalho que a gente veio fazer hoje com o Viver Escola é trazer um pedacinho da floresta para a cidade. A gente acha muito importante a reconexão do homem com a natureza e a gente veio mostrar que isso pode ser feito a partir de pequenos espaços, né? Então, aqui nesse pequeno espaço, a gente consegue trazer um jardim que ele, além dele ser bonito, a gente chama um jardim funcional. Então, ele tem alimento, ele tem flores que atraem, né, abelhas, beija-flores, tem ervas medicinais que a gente pode colher para fazer chá. Então, o nosso trabalho é isso, é trazer para a cidade, né, essa ocupação mais equilibrada com a natureza, né, a gente lembrar que, né, somos partes, né, da natureza, né, de um ambiente mais, né, ecológico, e que mesmo, né, dentro do centro urbano a gente pode fazer isso com pequenos espaços. A minha esperança é que as pessoas, agora que viveram a falta do espaço público, consigam entender para ele com outros olhos. Eu vi tanta gente falar que a coisa que sentia mais falta era justamente andar, ficar numa praça, sentar, encontrar pessoas nesse lugar, que é um lugar que não tem dono, né? Que todos nós somos donos, todos podemos zelar por esse lugar e podemos viver ele à nossa maneira. Eu espero que muitas dessas pessoas tenham acordado para essa experiência. A cidade acontece na dimensão onde a gente se encontra e a gente organiza e a gente pensa e a gente vê como que a cidade pode ser, o que ela é, né? Não é dentro de casa. E eu acho que a gente ficou tanto tempo dentro de casa que eu espero que muita gente tenha percebido a falta que faz esse lugar, que é a experiência no espaço público e a experiência do encontro. Essa pergunta, se é possível ressignificar os espaços públicos durante e pós-pandemia, é algo que a gente está ainda em processo de entender se realmente a gente consegue fazer isso. O que a gente está fazendo aqui hoje, o que a gente está discutindo aqui hoje é exatamente isso. Eu não tenho uma resposta certa para te dar sobre isso. A gente está tentando. A gente está tentando de todas as formas poder voltar ao que era São Paulo alguns anos atrás. Tá? Por isso que a gente está aqui, nessa resistência, tentando articular com as pessoas, com os produtores, com os artistas, levantando essas questões para ver se a gente consegue algum dia, né, voltar ao que era a ocupação do espaço público em São Paulo. Vai acontecer, o que vai vir daqui para frente com festa de rua, eu tô otimista, assim, eu acho que com vacinação, com o controle da Covid, eu espero que volte como era antes. As pessoas estão super animadas, né? Tá todo mundo, a gente teve a experiência na Vila Itororó agora, que foi espetacular, foi assim, tava
era nítida a felicidade das pessoas de estarem de novo. Foi assim, eu não sabia nem o que fazer, não sabia nem conversar mais com os amigos. A gente ficou tanto tempo trancado em casa que a gente, né? Então, eu espero realmente que a gente volte como era antes. Eu espero ter que o Mauro consiga todas as autorizações possíveis para a gente continuar na rua e voltar os Largos do Café, o Viaduto do Chá, Minhocão. Cada vez que eu passo por esses lugares, eu só fico na esperança de que volte. Mas acho que o poder público vai ser muito importante agora, nessa retomada. Eu acho que os eventos públicos são muito importantes, não só... As pessoas enxergam, às vezes, o evento, e os próprios artistas, às vezes, enxergam os eventos como um grande desperdício de dinheiro que deveria servir para outras coisas. Mas esquecem o quanto um evento público emprega. Custo de cada atendimento, que eu falo é tipo quanto, pegando tudo que foi gasto versus quantas pessoas foram, quanto que aquilo custou de fato por pessoa para os cofres públicos, sabe? A gente está aqui hoje com vários produtores, com vários artistas, a gente está tentando resolver essa situação. A gente se reuniu aqui hoje para isso, basicamente isso, e mostrar, existe uma forma, existe uma maneira, a gente está aqui hoje. A gente está aqui hoje fazendo, realizando, concretizando. Porém, a gente está realizando aqui nesse espaço, a gente não está lá na praça. Cadê esse diálogo com o poder público? Não existe. A gente quer. A gente faz parte disso. Se vocês não sabem como isso acontecer, vamos dialogar junto, porque é a gente que faz acontecer. E é necessário ter esse diálogo. Não pode ter um entrave, não pode ter uma barreira. Eu acho que a gente tem que retomar o espaço público. Lembrar que a cidade é de todo mundo. As pessoas têm uma ideia de que equipamento público, tipo a cadeira, o lixo, o relógio das horas, é de ninguém. O que é público é de ninguém. E não, o que é público é de todo mundo. E a gente precisa lembrar que a cidade é nossa e que você precisa cuidar da cidade. Do mesmo jeito que é na esfera privada, sei lá, um condomínio, seu prédio, sua vila, e que você quer que as coisas ali funcionem da melhor maneira e você vai ter que abrir uma exceção, o vizinho mala, que não gosta de ouvir barulho, ao mesmo tempo o outro que é pianista, mas o outro... Enfim, a gente tem que criar regras para conviver, tem que voltar para a rua, só que não vai dar para ser do jeito que era antes, a gente tem que pensar nos outros e pensar em sair em segurança, tentar cooperar para que a gente não tenha aí um novo boom da pandemia. Acho que seria legal ter uma disposição coletiva mesmo de entender que seria legal ter um movimento concreto de unificação desses coletivos, onde a gente vai ter uma voz ativa perante as autoridades, perante a sociedade, uma legitimação como máquina de cultura, articulação em prol do movimento como um todo, desburocratização também para a produção de evento, incentivo do governo também para pequenos produtores. Tem muitas oportunidades de fazer muita coisa. Tocar na rua, para mim, é democracia, porque eu consigo me conectar com quem está passando, com quem está ali ocupando esses espaços, pessoas que talvez não teriam oportunidade de me escutar, sabe? E tá ali vivenciando e curtindo. Eu acho que é muito massa para mim, enquanto artista, estar conectada com o público e ver também essas pessoas que talvez não poderiam estar num show, tá ali também curtindo e ocupando esse espaço junto com a gente e com arte, né, velho? Que é o que é mais massa que a gente pode oferecer, né, nesses espaços urbanos.
Free Beats, ou todas as festas de rua, tudo, desde o Elvis da Paulista, que canta na Paulista no domingo, eu acho que essas coisas têm que ser mantidas, elas têm que... a gente tem que brigar por isso. O espaço público, é nosso. Não só o centro, eu tô falando do centro porque eu vivo aqui, vivo próximo daqui, mas as periferias, entendeu? Precisa fazer quadra, a molecada precisa jogar bola, entendeu? A molecada precisa tocar, precisa brincar com picape, precisa aprender, precisa pichar, grafitar, canetar, entendeu? Fazer sticker art, não sei, a gente tem que ocupar. Eu paro na frente de poste de luz e fico olhando sticker art, entendeu? Eu acho maravilhoso isso. Eu gosto de ver stencil no chão, sabe? Então, a cidade tá aí para ser ocupada. Eu acho que é possível a gente ressignificar a ocupação do espaço público se a gente tiver mais consciência, se a gente tiver mais respeito, se a gente tiver mais diversidade de verdade, se a gente tiver menos diferença social. O grande lance para dar essa luz no fim do túnel é voltarmos a ficar juntos. Não dá para a gente também lutar cada um no seu espaço e achar que a gente vai conseguir. Temos que estar juntos de novo, seja lá onde for. Não, é muito difícil, cara. É muito difícil você não ser ouvido, sabe? Você tentar articular e falar que, a gente tá fazendo bem, a gente tá fazendo bem pra cultura, a gente tá fazendo bem pra nossa sociedade. A gente nada mais, a gente quer que a nossa sociedade evolua. E o melhor jeito pra gente evoluir é através da cultura, né? Então a gente precisa disso na nossa vida.